E aí, pessoal, esse vídeo aqui é para dividir com vocês uma palavra sobre como ouvir a voz de Deus. Nessa mensagem eu vi a primeira vez com o missionário Dan Duque, né? E desde a primeira vez que eu ouvi, né, eu acabei levando essa mensagem por toda a minha caminhada. E eu tenho certeza que se você nunca ouviu essa mensagem, ela vai impactar a sua vida e você vai levar ela durante toda a sua caminhada. Porque assim, esse assunto é um assunto de vida ou morte. Né, como ouvir a voz de Deus, né, quem nunca se parou se perguntando, caraca, como que eu sei que Deus está falando comigo, como é que eu posso ouvir a voz de Deus, como eu tenho certeza que isso é a voz de Deus, né? Então assim, isso é um assunto de extrema importância, porque sem ouvir a voz de Deus eu não tenho condição de criar meu filho, eu não tenho condição de ter um casamento feliz, eu não tenho condição de ter um negócio bem sucedido, né? Ouvir a voz de Deus é tudo, né? Porque é Ele que direciona a minha vida, né? Nós caminhamos guiados pelo Espírito, né? Então, sim, sem ouvir a voz de Deus, eu estou caminhando sem rumo, sem direção. Então, ouvir a voz de Deus é um assunto de vida ou morte. Se você chegou nesse vídeo é porque esse tema te interessa, então, assim, você está no bom caminho. E a grande questão, assim, desse assunto, a nossa grande dificuldade hoje de ouvir a voz de Deus é que o mundo está em uma tremenda confusão, né? Hoje nós vivemos um tempo assim de uma explosão, de um excesso de informação, né? A minha geração jovem já era bombardeada de informação e agora a outra geração que está chegando já tem muito mais informação ainda, né? Tudo acontece ao mesmo tempo no mundo todo, todas as informações chegam até você. Então, assim, é uma explosão de informação que chega na nossa mente, no nosso cérebro, através das redes sociais, da mídia, que é extremamente incomum, né? Gerações atrás, para você receber, saber o que estava acontecendo, uma guerra do outro lado do mundo, demorava meses até essa notícia chegar aos jornais. Hoje em dia é instantâneo, na mesma hora. Então a gente vive num tempo que está tudo muito acelerado, muito confuso, né? E a Bíblia vai dizer o seguinte, vai dizer que assim, Deus não é Deus de confusão, mas é um Deus de paz. Então Deus ele não está nessa confusão. Então, assim, para a gente ouvir a voz de Deus, nosso primeiro caminho é buscar um lugar de paz. E assim, foi assim na vida de Elias, né? Elias, quando ele passou no momento de tribulação, depois de viver um momento alto no ministério dele, né, onde ele desafiou, né, os profetas de Baal, estava vivendo assim, um auge do seu ministério, ele começa a ser ameaçado e perseguido. E se sente o quê? Abandonado, se sente com medo, se sente deprimido. Né? Talvez você que está vendo esse vídeo agora, talvez se identifique com isso, né? Você está se sentindo no momento com medo, deprimido, triste. Então você sabe que você precisa, como Elias, com urgência, te ouvir a voz de Deus. E Elias, para ouvir a voz de Deus, o que ele fez? Ele se isolou. Ele foi para uma caverna e criou uma expectativa, né? Poxa, preciso ouvir a voz de Deus. Será que Deus vai falar comigo agora? Né? E acontece que naquele cenário ali, acontece algo muito interessante, né? Que vai dizer lá no texto de 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 11 ao 13, o texto vai dizer o seguinte: E o Senhor lhe disse, saia, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio, uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que está fazendo aqui, Elias? Bem, nesse texto aqui vai mostrar exatamente como estava o coração de Elias, né? Elias estava num momento que estava com seu coração agitado e estava com uma expectativa de ouvir a voz de Deus, mas a voz de Deus não estava no vento forte, a voz de Deus não estava no fogo, a voz de Deus não estava no terremoto, mas na brisa suave. Quando tudo se acalmou, então veio a voz de Deus a Elias. E muitas das vezes é assim que está o nosso coração, agitado, preocupado, nervoso. Nesse estado, a gente não vai discernir, não vai ouvir a voz de Deus. E isso também aconteceu com os discípulos na caminhada, né? Lá em Mateus 16 tem um momento que Jesus começa a ensinar para eles sobre o perigo, né, do fermento dos fariseus. E ao ouvir isso, eles pensam, caramba, né? Será que Jesus está falando com a gente porque a gente esqueceu de comprar pão? Nossa, está faltando comida, a gente esqueceu de comprar pão, ele está mandando a gente ter mais atenção. Aí Jesus percebendo isso, né? Falando um pouco aqui do meu jeito, né? Cara,
Vocês estão ainda preocupados ainda com o pão? Vocês não viram que há pouco tempo atrás eu multipliquei o pão e peixe, não faltou comida para ninguém? Como vocês podem estar preocupados ainda com o que vocês vão comer? Então, quando Jesus acalma o coração deles, aí eles entendem que, na verdade, o fermento dos fariseus era doutrina, era o ensino errado que aqueles fariseus estavam ali ensinando, né? Indo contrário ao evangelho do reino. Eles só foram conseguir discernir a voz, o que Jesus estava querendo dizer, quando no coração deles entrou paz. Enquanto eles estavam preocupados, caramba, é comida, e o pão, eles não entenderam o que Jesus estava falando. Mas quando eles trouxeram paz para o coração, quando a fé deles foi restaurada, aí eles ouviram a voz de Deus. Assim é na nossa caminhada. O primeiro passo é a gente sair da confusão. Deus não está brigando em meio a essas vozes. Deus não está brigando com a voz da mídia. Deus não está brigando com a voz da comunicação. Deus não está brigando com a voz do diabo. Deus não está disputando espaço. Deus não vai gritar, falar mais alto para que você venha ouvir. Se você não buscar um lugar de paz e de descanso, dificilmente você vai ouvir a voz de Deus. Então, assim, o primeiro passo, aquieta o seu coração, se acalma, saia dessa agitação, respira, se acalma, se acalma, se acalma. Deus vai falar com você, mas saia, tire o seu coração desse lugar de confusão, porque Deus não é Deus de confusão, Deus é um Deus de paz. Né? Aquieta o seu coração, confia nele, coloque todas as suas expectativas em Deus. E aí você começa a entrar num lugar de ouvir a voz de Deus. E após entender isso, né, é necessário que você entenda como é que Deus vai falar comigo. Né? Será que eu vou ouvir a voz dele? Né? Quais são os jeitos que Deus tem para falar comigo? Né? E nesse estudo a gente vai abordar aqui algumas formas que Deus tem para falar com você. Não é a nossa ideia aqui esgotar as formas, mas nós vamos na Bíblia e vamos compartilhar com você as formas que Deus pode falar com você. Porque você, entendendo, né, essa diversidade que Deus tem para falar com você, você vai estar aberto a isso, né? Porque bem provavelmente Deus não vai falar com você do jeito que você espera que Deus vai falar com você, né? Deus vai te surpreender. Se você está esperando ouvir a voz de Deus de um jeito, pode ter certeza, Deus vai usar um outro jeito. Então, quando a gente aprende, quando a gente entende as diversas formas que Deus tem para falar conosco, a gente fica mais preparado e também a gente não se isola com uma forma só, porque isso você vai ver que durante um estudo que é um grande problema, né? Quando a gente acha ou quando a gente quer, não, Deus tem que falar comigo desse jeito aqui. Aí você cria uma barreira, um empecilho para ouvir a voz de Deus. Então você vai precisar se abrir para as possibilidades que a Bíblia mostra que Deus pode falar com você e nunca se fechar em uma única forma dessa. A gente vai compartilhar aqui algumas dessas formas que Deus pode falar conosco. Eu até encorajo você a buscar na Bíblia, né, outras formas que Deus tem para falar conosco, porque a ideia aqui não é limitar, não é dizer, não, Deus só pode falar dessas formas aqui, não. É mostrar como que Deus é diverso, né, do jeito que Ele tem de falar conosco. E assim, a primeira forma que passa na nossa cabeça, né, é a voz audível de Deus. Será que Deus pode falar comigo com a voz audível? Será que eu posso ouvir a voz de Deus? Bem, isso não é muito comum. Né? Na caminhada, isso não acontece com frequência. Eu, por exemplo, nunca tive uma experiência de ouvir uma voz audível, né? Como ouvir a voz de Deus. Mas eu já ouvi pessoas que testemunharam isso e a Bíblia vai dizer que sim, que isso é possível. A gente vai ver isso na história de Samuel. Samuel, quando era jovem, teve uma experiência de ouvir a voz de Deus. Né? Ele estava deitado e ouve, né, uma voz dizendo Samuel, Samuel. Né? E ali ele tem uma experiência da voz audível, né, de Deus nesse texto. Né? Isso vai estar lá em 1 Samuel, no capítulo 3. Né? Você vai achar essa história. Isso também aconteceu quando Jesus é batizado. Né? Em Marcos 1 você vai ter esse relato, né? Que quando Jesus é batizado, né, se ouve uma voz do céu dizendo, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, né, em quem tem um prazer. Essa foi uma voz audível ali que muitas pessoas ouviram isso, né, e relataram isso ali, testemunharam isso. Alguns não discerniram, alguns ouviram voz como se fosse um som, como se fosse um som de muitas águas. Mas outros conseguiram discernir claramente ali uma voz audível de Deus. Então, assim, a voz audível de Deus é uma forma de Deus falar conosco, não muito comum, mas é uma forma. Se você ficar achando que, não, Deus tem que falar comigo de forma audível e limitar isso, você vai ter um problema. E se você também achar que esse é o único jeito que Deus tem para falar com você, isso também vai gerar um problema, que Deus também tem outras formas de falar com você. Uma outra forma, né, essa já é bem comum,
é quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, né? Vai ter vários textos na Bíblia que vai mostrar que isso é um jeito que Deus tem de falar conosco, né? Isso vai acontecer na história de Felipe, né? Lá em Atos capítulo 8, vai dizer o seguinte: então disse o Espírito Santo a Felipe, aproxime-se deste carro e eu acompanho. Essa história lá quando Felipe vai conversar com o eunuco, né? E depois o batiza no final. Ele chega perto do carro porque o Espírito Santo, né, falou ao coração dele. E vai ter vários outros textos que o Espírito Santo fala e direciona a igreja ali no Atos dos Apóstolos. Então, assim, ouvir a voz do Espírito Santo é uma forma que Deus tem para falar com a gente. Mas se a gente achar que essa é a única forma, limitar a Deus, nós vamos ter um problema. Porque Deus tem diversas formas de falar com a gente. E também pode surgir uma pergunta, né? Mas assim, como eu tenho certeza que é a voz do Espírito Santo no meu coração? Como eu sei que é o Espírito Santo falando comigo, né? Bem, assim, é muito difícil, né, a gente explicar assuntos espirituais, né? E é muito difícil eu descrever uma voz para você, né? Mas eu sei diferenciar uma voz. Eu sei diferenciar a voz do meu filho, da minha filha, eu sei diferenciar a voz da minha esposa para o meu filho. Então, com um som, eu consigo diferenciar. Eu sei o que é a diferença de uma voz para outra voz. Mas eu tenho dificuldade de te explicar para você, te descrever a voz, né? É muito difícil descrever, explicar a diferença. Mas, com certeza, na caminhada, você começa a aprender a diferenciar essa voz, quando é uma voz sua ou quando é uma voz que é o Espírito Santo falando ali ao seu coração. Você começa a perceber a diferença. Mas, para ter convicção e certeza mesmo, vai ficando até o final do estudo que você vai entender como que você vai ter certeza que é Deus que está falando com você. Porque uma coisa que Ele quer é que você tenha convicção que Ele está falando com você. Ele não quer que você tenha dúvida, porque Deus não é Deus de confusão. Então, dúvida é uma coisa que Ele não quer. E até o final do estudo, a gente vai estar respondendo essa questão. E assim, outra forma, né, que Deus tem de falar conosco, essa também é um pouco comum, é que Deus pode falar com a gente através de sonhos. Né? Deus fala com a gente através de sonhos. Deus fala com José em sonho, né? Falando sobre o nascimento de Jesus, né? Sobre a gravidez de Maria. Então, assim, o sonho é uma forma que Deus tem de falar conosco, né? Com certeza Deus já falou comigo em sonhos. Mas qual é o problema? O problema é você achar que todo sonho é a voz de Deus. Então você começa a querer discernir e entender todo tipo de sonho. E às vezes você teve um sonho porque você comeu uma pizza à noite, né? E aí dormiu agitado, sonhou uma coisa estranha, é um sonho pizza e você está tentando entender um sonho pizza. Então, quando você começa a limitar Deus e achar que todo sonho é a voz de Deus, você está criando ali um problema, né? Você está atrás de ouvir a voz de Deus e, de repente, de um lugar onde Deus não quer falar com você. Mas fique atento, porque o sonho é uma forma de Deus falar conosco, é uma forma até comum de Deus falar conosco, mas só que não se fique limitado, né? Não fique achando que todo sonho é de Deus, porque vai ter muito sonho que é simplesmente um sonho pizza, um sonho confuso, um sonho da nossa agitação. Mas muitas vezes, muitos sonhos são a voz de Deus em nós. E essa é uma forma assim que eu já tive, né? Algumas experiências de Deus falar conosco em sonhos e pessoas contarem sonhos pra gente, né? E ali ser um sonho de Deus, né? Isso é uma experiência comum hoje em dia. Mas fique atento, né? Que nem todo sonho vai ser a voz de Deus, né? E assim, outra forma também, né, muito comum hoje em dia, é que Deus também fala conosco através dos profetas. Em Atos, lá no capítulo 11, a gente vai ter a história de Ágapo, né? Que teve uma revelação que ia ter uma fome, né, naquela região e realmente ela aconteceu, né? Então, assim, Deus fala conosco através dos profetas, né? Vai ter várias histórias ali bíblicas que confirmam isso, tanto no Antigo quanto no Novo. Mas eu volto a dizer, quando a gente começa a achar que essa é a única forma que Deus tem para falar conosco, a gente cria um costume de ficar indo atrás dos profetas, né? Então, eu conheço várias pessoas que, ao estarem desesperadas por ouvir a voz de Deus, elas estão caçando o profeta e querendo saber: ei, profeta, o que Deus tem para mim? Fala, eu preciso ouvir o que Deus tem para mim. E nessa acabam entrando em furadas, porque o profeta também é humano, o profeta também erra. Então, ficar dependendo do profeta para ouvir Deus exclusivamente, ficar nesse desespero de ir em igreja do profeta para receber revelação, para ouvir Deus, você está indo por um caminho muito errado, né? Mas também, ao mesmo tempo, se fechar
e achar que Deus não fala mais através dos profetas, você está limitando Deus, e aí você está colocando seu coração no lugar também muito errado, porque você não pode limitar Deus. Né? Deus ainda fala através dos profetas, mas, em contrapartida, não seja um cara que acha que Deus só vai falar com você assim, não seja aquela pessoa que fica de igreja em igreja, correndo atrás do profeta para ouvir a voz de Deus, porque isso não vai fazer de fato você ouvir a voz de Deus, né? Porque provavelmente, como eu disse antes, Deus fala conosco da forma que, das vezes que a gente não espera, mas Deus fala com a gente naquele momento ali, de repente, do jeito que a gente não está esperando, Deus vai falar conosco. Por isso que é importante a gente estar aberto, né? Não importa como, Senhor, mas fala comigo. Não importa o meio que você vai usar, mas fala comigo. Então, assim, não seja uma pessoa que corra atrás dos profetas para ouvir a voz de Deus. Isso não é um bom caminho. E uma outra forma que Deus tem de falar conosco, que está dando norte até esse estudo aqui, é a Bíblia, né? Tudo que a gente falou aqui é baseado no que a Bíblia diz. Então, assim, a Bíblia é uma forma clara de Deus falar conosco, né? Isso vai estar em diversos lugares das Escrituras, e lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, vai dizer o seguinte: toda Escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Né? Então, assim, a Bíblia é a base de tudo, né? Se Deus falou alguma coisa com você que está indo contra ao que está na Escritura, olha, com certeza não foi Deus que falou, né? Tudo que Deus falar com você tem que estar de acordo com a Escritura. Essa é a nossa base, né? Essa é a forma que Deus tem de falar conosco. Mas nem toda a Bíblia pode estar representando a voz de Deus para você hoje, né? Nem tudo que você lê pode representar a voz de Deus para você hoje. Você pode ler uma revelação do Antigo Testamento que era uma direção de Deus para o povo daquela época. Não era a voz de Deus para você hoje. Né? Tem um fato, né, que aconteceu, que as pessoas costumam contar, era que uma pessoa estava orando, né, e naquela te ouvir a voz de Deus e pegou a Bíblia assim, né, sabe quando você abre, Deus fala comigo? E essa pessoa orando, Deus fala comigo, e abriu, botou a mão no texto e foi lá e leu o seguinte: e foi Judas e suicidou-se. Aí a pessoa, que estranho. Fechou a Bíblia, falou, tem uma coisa errada aí. Orou de novo, abriu, agora fala comigo. Botou o dedo lá no texto e estava escrito o quê? Vá e faça o mesmo. Tem alguma coisa, né, errada aí, né? Isso não era Deus falando com a pessoa, porque a Bíblia não ia mandar você fazer a mesma coisa que Judas. Lógico que não. Isso é só uma brincadeira, mas você pode se deparar com uma revelação, com uma direção de Deus em algum momento, em algum trecho, que não é para você hoje. Então a Bíblia é voz de Deus, é inspirada pelo Espírito Santo, é a base para tudo que Deus vai falar com você, mas ela pode não ser sempre a voz de Deus para você naquele momento. Se você abrir a Bíblia assim, aleatoriamente, desesperado, Deus fala com você, fala comigo, você pode cair em textos que não tem nada a ver com o que Deus quer para você hoje. Mas você precisa crer que Deus fala com você enquanto você está lendo. Deus quer se comunicar com você através das Escrituras. Quando você estiver lendo o texto, você tem que estar sedento por ouvir a voz de Deus. Né? Mas você não pode também limitar a Deus a dizer, não, Deus só fala comigo através da palavra. Não faça isso. Porque se você faz isso, você está com um coração que você está limitando Deus. Você está dizendo, não, Deus, você só vai falar comigo assim. Enquanto a própria Bíblia que você defende está te mostrando que Deus fala com você de diversas formas. Então você não pode limitar, não, Deus só fala comigo através da Bíblia. Eu não ouço profeta, não ouço o Espírito Santo, não quero saber de sonho. Não, Deus só fala comigo através das Escrituras. Não, rapaz, não faça isso. Você está limitando Deus, você está com um coração que você está querendo dizer a Deus como que ele deve se comunicar com você. Então isso já atrapalha toda a comunicação. Então assim, botando o seu coração num lugar de paz, você tem que estar aberto a ouvir Deus de todas as formas que a própria Bíblia diz que Deus pode falar com você. Toda vez que você limita Deus, você está correndo um sério perigo, você está atrapalhando a comunicação de Deus. Então, assim, esteja aberto. A Bíblia é a voz de Deus para você. Seguindo, né? Deus, né, fala com a gente através
das nossas lideranças, né? Dos pastores, né? Dos presbíteros, dos líderes, né? Em Mateus 3, versículo 1, vai dizer que João Batista pregava por toda a Judéia, né? João Batista era o que? Era a voz que clama no deserto. João Batista era a voz de Deus para aquele tempo. O que ele pregava, o que ele ministrava era a voz do Senhor. Então você precisa ficar atento, né? Quando o seu pastor estiver pregando, quando você estiver ouvindo, né, um pregador, Deus pode estar falando com você ali, né? Deus pode estar me usando aqui nesse estudo para falar com você aí que está ouvindo, né? Se de repente você está ouvindo justamente tudo aquilo que você tem perguntado e gostaria de ouvir aqui nesse ensino. Então, assim, Deus fala através de pastores, pregadores, né? Quem está ministrando a palavra de Deus. Mas essa não é a única forma que Deus tem para falar. Se você se isola, acha que Deus só fala através desse jeito, você tem um problema. Ou pior ainda, né? Se você acha, não, Deus só fala através do meu pastor. Não só com os pastores da minha denominação, do meu grupo, é que Deus fala. Deus não fala através dos outros pastores, só do meu. Então, você começa a criar um grande problema, né, na sua vida, um grande problema de te ouvir e te discernir a voz de Deus. Uma outra forma, né, também que Deus tem de falar conosco é através das circunstâncias. Deus pode falar com você através das circunstâncias da vida, né? Você vai ver um pouco disso, né, quando a Rebeca é escolhida para ser a esposa de Isaac. Quem escolhe ali a esposa é um servo de Abraão que faz a Deus uma seguinte oração, né? Jeová Deus do meu senhor Abraão, por favor, faz com que eu seja bem-sucedido neste dia e mostre o teu amor leal ao meu senhor Abraão. Estou aqui de pé junto a uma fonte de água e as filhas dos homens da cidade estão saindo para tirar água. Peço que a moça que eu disser, por favor, abaixe o seu jarro de água para que eu possa beber, e que responder, beba, e darei água também a seus camelos, seja aquela que escolheste para o teu servo Isaque. E deste modo, deixe-me saber que mostraste o teu amor leal ao meu Senhor. Né? Nesse ponto aqui, o servo, né, pede uma circunstância, né? Um conjunto de circunstâncias para saber que era Deus que estava escolhendo. Então, ele pede ali para que a moça que chegasse lá não só oferecesse água a ele, mas também aos camelos. E isso ia fazer ele entender que essa era a pessoa escolhida por Deus, né? Então, assim, as circunstâncias é um meio que Deus tem de falar conosco. Gideão também usou disso, né? Gideão, para ter certeza que Deus estava falando com ele, ele coloca uma lã, assim, num determinado lugar e fala assim, ó, se amanhecer aqui e tiver úmido, né, só em volta e a lã estiver seca, eu sei que é Deus que está falando comigo, né? E aí ele vai lá e acontece exatamente como ele falou. Depois ele inverte o que ele pediu, né? Se tiver molhado, né, a lã e o chão tiver seco, aí eu vou ter certeza que é o Senhor que está falando comigo. Então Gideão usa uma circunstância para ter essa convicção que Deus está falando, para ouvir a voz de Deus, né? Então, assim, as circunstâncias vão também ser uma forma de ouvir Deus. Não é a única forma. Se você ficar limitado com isso, né, vai começar a querer pegar um dado e jogar, Deus, se cair 2, o Senhor está falando comigo. Aí você está limitando Deus e isso vai se gerar um grande problema. Mas é uma forma que Deus tem para falar com você, uma forma que você pode usar para Deus confirmar algo que está acontecendo. Bom, se isso acontecer, eu vou entender que é o Senhor que está falando comigo. Mas só que você não pode usar isso de forma isolada, né? Você vai ter que estar sempre somando isso com outras formas que Deus pode falar com você, né? Por isso, como é que a gente está dizendo aqui, não é bom você limitar, você não pode limitar, você tem que estar aberto, né, às diversas formas que Deus pode falar com você. Uma outra forma também que a Bíblia vai mostrar que Deus fala com o homem é através de anjos. Né, você vai ver isso quando Jesus está para nascer ali, aparece um anjo para Maria falando com ela. Essa história vai estar em Lucas, lá no capítulo 1. Então vai aparecer um anjo. Então um anjo aparecer é uma forma que Deus pode falar com você. Você só não pode ficar achando que essa é a única forma que Deus tem de falar com o homem, que você vai virar um cara que vive atrás de anjo. E aí a Bíblia manda a gente não adorar anjos, né? Você vai virar uma pessoa que está na expectativa, o anjo, não. O anjo é uma das formas que Deus pode falar com você, não é uma forma muito comum, tá? Um anjo aparecer falando com você, mas é possível, né? A Bíblia diz que é possível, você tem que estar
é aberto a isso. Uma outra forma, essa já é um pouco mais comum, são as visões, né? Deus fala conosco através de visões, né? Em Atos 10, Pedro tem uma visão, né? E Deus aparece revelando a ele ali sobre aquilo que era impuro, né? Que ele não faça impuro o que Deus está dizendo que é puro, né? Aparece uma visão para ele comer daqueles alimentos ali, para ele entender algo. Então Deus fala conosco também através de visões. A própria carta de Apocalipse toda é uma visão, né? Que relata ali a voz de Deus. Então, assim, visões é uma forma que Deus tem de falar conosco. Eu já tive algumas experiências de visões. Não é uma coisa muito comum na minha caminhada. Acredito que devo ter tido 2 ou 3, no máximo, em 20 anos de convertido. Mas é uma forma que Deus fala conosco, né? No meu caso, as visões são como se fossem sonhos acordados, né? Essa seria a visão mais clara e óbvia de um tipo de visão. Lógico que o Espírito Santo também pode te dar uma ilustração, né, o seu coração. Mas a visão mais clara é aquela que seria um sonho acordado. Isso é uma forma que Deus também tem de falar com você. É a única forma? Não é a única forma que Deus tem para falar. Limitar. Deus tem que falar comigo, me dá uma visão. Não, você não pode, tem que estar aberto, né? Quando você não espera. Todas as visões que eu tive, tipo assim, não estava esperando. Não estava pedindo, simplesmente ela apareceu e Deus se comunicou comigo. Geralmente são mensagens que vão marcar a sua caminhada durante anos, né? Você vai viver aquela revelação ali, porque aquilo tem um propósito, quando Deus fala com você. E uma outra forma também que Deus tem para falar conosco é através da igreja, né? Isso é muito importante, porque não se vive uma fé sozinho, né? A fé é para ser vivida de forma comunitária, né? Eu não sou igreja. Nós juntos somos igreja. E Deus fala conosco através da igreja. Isso vai acontecer lá em Atos, no capítulo 13, no versículo 2, tem uma experiência que diz o seguinte: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que tenho chamado. Então a voz de Deus ali se manifestou, não através de uma pessoa, não através do profeta, né, mas usou a igreja para falar algo. O Espírito Santo usou a igreja de forma comum para falar algo. Então Deus fala através da igreja. É a única forma que Deus tem de falar? Não. Deus tem diversas formas de falar, mas essa é uma forma muito importante, né, coletiva, de ouvir a voz de Deus, porque por si só já gera uma grande confiança. E para ilustrar, assim, só para você ficar entender que Deus ele é muito diverso na forma de falar conosco, até mesmo uma mula pode ser usada como voz de Deus, né? Isso vai estar lá em Números 22. A gente vai ter o seguinte texto, né? Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que foi que eu fiz a você para você bater em mim 3 vezes? Até mesmo uma mula pode ser usada para transmitir a voz de Deus, né? Isso ilustra claramente essa diversidade que Deus pode falar conosco. E aí qual é o segredo, né? Qual é o segredo para ter certeza que Deus está falando conosco? É que geralmente Deus vai usar muito mais do que uma forma para falar com você. Quando Ele quer que você tenha certeza, Ele vai usar 2, 3 ou até mais formas para que você tenha convicção que é Ele. Então, por exemplo, você vai ouvir o Espírito Santo falando no seu coração. Então, você vai abrir a Bíblia e de repente você está lendo um texto que está falando ali a mesma coisa. Então, você tem um sonho falando a mesma coisa. Olha que confiança você vai ter nessa mensagem. Então, você começa a ter convicção que é Deus falando contigo. E vou te falar, o que eu estou falando aqui, não estou falando somente do que eu ouvi, mas na prática da minha caminhada isso tem sido muito, mas muito comum. É Deus querendo falar comigo, com a minha família e usando sempre mais do que 1 ou 2 formas. Foi assim no meu casamento, é assim na minha caminhada, né? Dia a dia eu tenho experimentado com detalhes. Às vezes são coisas simples, né? Às vezes é uma circunstância aqui, uma coisinha ali, mas junta. O famoso testifica, né? E você começa a ter confiança naquilo e aí você obedece. Aí você caminha com fé naquela direção. Se você estiver atento, se você estiver num lugar de paz, estiver aberto, pode ter certeza. Você vai viver grandes experiências de ouvir a voz de Deus.
seja com profeta, com sonhos, com visões. Deus vai falar com você. Porque quando Deus fala contigo, uma das coisas que Ele quer é que você tenha convicção. Ele quer que você tenha convicção. E uma das coisas que eu aprendi nesse estudo e quero passar para você, grava isso, anota isso, leva isso para a sua vida. Não confie na sua capacidade de ouvir Deus, mas confie na capacidade que Deus tem de falar com você. Porque é aí que está o segredo. É nessa dependência de Deus. Olha, eu não confio na minha capacidade de ouvir Deus. Eu não tenho essa capacidade. Mas eu confio na capacidade que Deus tem de falar comigo. Então, quando Ele quer falar comigo, Ele vai usar diversas formas para falar comigo. É só eu estar É só eu estar em paz. É só eu estar atento. Vai vir um sonho, vai vir uma visão, vai vir uma mensagem. Deus quer falar com você, quer que você tenha certeza disso. Né? Olha, coloque isso em prática, coloque o que você aprendeu aqui em prática. Comece a buscar um lugar de paz. Comece a aquietar o seu coração e comece a estar aberto para diversas formas que Deus tem para falar com você. Comece a inclinar o seu coração a Deus e dizer: Deus, fala comigo. Não importa como, Senhor. Não importa como, mas fala comigo. Comece a entender que esse é um assunto na sua vida de vida ou morte. Começa: Pai, eu preciso ouvir sua voz. Se eu não ouvir a sua voz, eu estou perdido. Eu preciso ser guiado pelo Espírito. Eu não quero ser guiado pelas vozes deste mundo. Eu quero ser guiado pela sua voz. Eu preciso ouvir a sua voz. Isso é um assunto para mim de vida ou morte. Eu estou me colocando num lugar de paz. Mas Deus, fala comigo. Eu estou aberto a todas as formas que o Senhor tem para falar comigo. Pode ter certeza que você vai ter experiências constantes de ouvir a voz de Deus. Pode ser que comece agora, pode ser que esteja começando hoje, pode ser que demore uma semana, pode ser que demore um mês, mas pode ter certeza, Deus vai falar com você e você vai ter a certeza que é Ele que está falando contigo. Algumas revelações podem demorar até mais do que um mês, pode demorar anos, mas é importante que você esteja paciente, aberto. Deus, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso ter a certeza que é o Senhor falando, então você vai ter experiências constantes de comunicação de Deus com você. Né? Para a gente estar fechando esse estudo, eu gostaria de te orar, né, pela sua vida, tá bom? Feche os seus olhos. Pai, eu te peço para que essa mensagem que tanto frutificou na minha vida, tanto gerou experiências e com ela eu aprendi a viver, com ela eu tenho aprendido a ser guiado por Ti constantemente, possa estar tocando a vida de quem ouviu essa mensagem até agora, que isso venha gerar frutos, Pai. Pai, gera paz no coração de cada um. Tira eles desse lugar de depressão, de confusão, de agitação no coração e que eles começam a viver um momento onde a sua voz é clara, onde o Senhor começa a dar sonhos, visões, onde o Teu Espírito Santo começa a falar, onde a sua voz fica sendo fácil de ser discernida porque o coração está no lugar de paz. Em nome de Jesus, Deus, que comece um novo tempo, onde não mais o mundo está dando as ordens, mas é o Teu Espírito que está guiando o coração desses irmãos. Amém. Que essa mensagem venha dar muitos frutos na sua vida, e se você foi edificado por ela, compartilhe. Se você aprendeu algo, comenta aí, né? Conta pra gente depois também as suas experiências. Se daqui a algum tempo você tiver alguma experiência, volta aqui nesse vídeo e deixa um comentário. Isso me alegra muito em saber as histórias, né, que eu recebo aqui nos comentários. E é isso. Fique em paz, Deus te abençoe.